Opa pessoal, vocês estão bem, mano? Então, hoje eu vou estar fazendo a parte 2 do tornado de Venceslau Braz. Lembrando que não é verdade, é só hipotético, né? Tá bom? Eu vou fazer a parte 2 daquele vídeo lá, por causa que é o primeiro não ficou bom. Tá bom? Aí agora vou fazer a parte 2. Eu tô falando que agora vai estar muito mais detalhada a parte 2, que é a parte 1. Às 14 horas, impossível, uma supercélula, uma tempestade estava se formando perto de Sapopema e exatamente sim, crescendo em largura essa supercélula. Ela era tão grande, cara, que cobriu o horizonte inteiro. Ela passou em cima de Baiti. Lá em Baiti teve exatamente o primeiro tornado que essa célula ia formar. Às 14h30 um tornado F0 se formaria a área rural. Atingiria a área urbana e se dissiparia. Às 15 horas, aqui em Pinhalão, a célula então já estava começando a fazer granizo grande de 5 centímetros, do tamanho de uma bola de golfe. Mas enquanto ela se aproximava aqui do seu abraço, iria fazer uma coisa que exatamente marcaria aquele ano para sempre. O Paraná seria marcado. Às 16, a chuva chegou. Uma moradora do centro da cidade fala que a tempestade se aparecia com uma tigela gigante com um fundo preto, sendo uma enorme tempestade, podendo ser a maior tempestade também que o Paraná já teve naquele ano, sendo possivelmente até mesmo maior com o ciclone. Aquela tempestade estava se formando muito rápido. Então o primeiro aviso de tornado deu. Uma notificação no celular começou. Então várias pessoas da cidade entraram em abrigo. Foram para abrigo porque estava falando que precisava de abrigo, muita coisa. Agora, lá para as 19 horas, com o núcleo da tempestade iria passar pela cidade de Venceslau Braz, Paraná. Então, aí que tal coisa. No bairro São Miguel, Patrimônio São Miguel, uma nuvem funil é vista aqui, mas o tornado se tocou o solo mais aqui. Às 19 horas e 12, às 19h12 da noite, o tornado tocou o solo, começando a dar danos fracos, F0, F1, até passar pelo bairro São Miguel. Ele destruiria praticamente casas e casas, tendo uma largura de 700 metros, atingiu o bairro. Tá bom, gente. Agora vamos fingir que o buraco negro é o tornado. Pra mim é simular. E esse Pluto aqui é finge que é a pessoa, tá bom? Só pra dar mais coisa aí no vídeo, beleza? Tá. Então, um caçador não, uma pessoa qualquer aí, chamada de Darwin, estava praticamente passando sobre o tornado. O tornado estava do lado dele a 49 por hora. Ele sobreviveu por pouco, mas o tornado ainda estava passando. Então ele foi direto à cidade e conseguiu fugir daquele tornado. Mas nem todos têm sorte.
O tornado já estava com danos de categoria 3 a passar pela fazenda Lobos. E infelizmente uma morte aconteceu. Aqui é a primeira hora do tornado ocorreria. O nome da morte é Francisco. O tornado estava causando danos de F2 com ventos de 260 km por hora. Algo bastante largo para um tornado como esse. Mas como que o Francisco morreu? Bom, vamos fingir que isso aqui é ele. Ele estava tentando procurar abrigo, mas o tornado já tinha alcançado ele. Tentou fugir de carro, mas foi sugado pelo tornado, sendo morto lá mesmo. E agora o tornado ele começou a virar. Do nada virou, agora estava indo em direção à cidade de Venceslau-Braz, Paraná. E agora que sim, várias coisas horríveis aconteceram lá. Tipo uma pessoa que eu vou mostrar o vídeo pra vocês. Teve seu carro capotado pelo tornado. Ele tava andando assim no meio da chuva, ele não sabia que o tornado estava lá. Também o tornado estava envolto pela chuva. Ele sem querer foi na direção dele e seu carro foi capotado, felizmente não morreu. O vídeo e você vai ver. Ele fica parado e essa massa escura chega perto dele. Ele não sabia que era o tornado, ele se aproxima dele. Então, no final do vídeo, infelizmente, ele chega muito perto demais. Seu carro então é praticamente capotado. Aqui ó. Fica tudo escuro porque agora o tornado chegou neles. E sim, aqui o carro já foi capotado. Beleza. Mais uma pessoa então a sair da sua chácara filma o tornado envolto pela chuva após capotar um carro. E o tornado agora deu uma volta, deu uma curva em direção àquela pessoa. Ela tenta fugir, felizmente consegue. Ela consegue fugir, ainda bem. Enquanto ela tentava fugir, ela conseguiu gravar um vídeo imenso. O tornado envolto pela chuva. E sim, mas de novo ela cruzou o caminho daquele tornado. E o tornado também estava praticamente chegando muito perto dele. Ele por pouco não morreu ao ser sugado pelos ventos, mas felizmente consegue fugir e sair com vida. Esse é o vídeo, você não dá pra ver o tornado, mas se você olhar lá no fundo dá pra ver ele envolto pela chuva. Aqui está o tornado. Veja o tamanho disso. Nessa imagem ele já está com 940 metros de largura, muito largo.
Mais pra frente do vídeo você consegue ver o tornado, somente as bordas dele. É imenso essa coisa. Essa coisa chega a ser imensa, de tão grande. Beleza, agora que o nosso conseguiu sair com vida, a pessoa daquele vídeo lá, parece que um caminhoneiro, um motociclista consegue fazer filmagens impressionantes. Eu vou mostrar logo logo. Ele percorre, ele vê o tornado lá, mas infelizmente tinha pessoas que não sabiam o que era o tornado e nem sabiam se aquilo era real mesmo. Então, uma mulher que estava dirigindo seu carro, infelizmente ela estava correndo, mas o tornado era mais rápido, atingiu ela e matando. Então aquela pessoa conseguiu, aquela outra pessoa lá conseguiu ver. E agora o tornado deu mais uma outra curva e agora vai se aproximar do bairro Los Angeles. Devia ser Valbrás, Paraná. Mas agora aquela outra pessoa lá que ainda está seguindo o tornado percorre dentro, vai no caminho dele. E cara, o tornado era muito mais rápido que um carro, velho. Então seria impossível você sobreviver lá. E ainda falar que esse tornado provavelmente deve ser F3. Ele entrou no olho dele, mas felizmente ele não morreu. Eu não sei como. E antes de me mostrar o vídeo, que eu acabei quase me esquecendo, teremos o tombamento Ed, que provavelmente seria o pior cenário de Venceslau. Um caminhão que estava logo atrás daquele carro lá que entrou no olho do tornado. Ele gravou o vídeo, fez. O tombamento Ed foi de um caminhão que estava praticamente pelas bordas do tornado. E o tornado tombou o caminhão em cima do carro daquele cara lá. E agora ele virou em direção ao bairro Los Angeles. Ele vai atingir casas e agora ele está envolto pela chuva. Esse aqui é o vídeo. Você vê que não dá pra ver nada mesmo daquele tornado. Foi nesse vídeo que então eles presenciaram um tombamento Ed, de acordo com eles. Assista e veja as legendas. O vídeo ali era assustador, mas esse aqui agora é mostrando o caminhão tombando. Aí ele conseguiu sair. Felizmente o tornado não matou ninguém ali, mas teve uma morte indireta, que foi a desse cara aí que tava dentro do caminhão. Morreu com pânico aí no coração, não sei como falar, mas chamaram esse de tombamento de Edgar. Eu não sei porquê. Beleza, agora que o tornado passou a causar aquele tombamento de Edgar, então exatamente foi na Alvenaria. Foi em alguma rua lá
rua Jaguariaíva aí, lá em Venceslau. Então agora o tornado cresce na largura de 1940 metros de largura, sendo o mais largo do Brasil na época, antes do de Rio Bonito de Iguaçu. Como mais o tornado se aproximava da cidade, uma pequena criança filmaria o tornado se aproximando e envolto pela chuva. Essa é a foto, você consegue ver uma chuva lá na frente. E esse tornado, para piorar, ele estava envolto na chuva pesada. E quando ele olhou para cá, ele disse: "Acho que há algo no chão ali, mas não há como dizer. Quero dizer, há uma quantidade insana de rotatividades em todos os lugares." Sendo possivelmente a palavra que mais me assustou hoje. E também no final do vídeo conseguimos ver que eles ficam desesperados e voltam correndo para casa, percebendo que aquele tornado lá, chamaram ele de a muralha de Venceslau, estava se aproximando cada vez mais. Beleza, agora que o tornado atingiu a cidade com aquela largura imensa, que era exatamente era mais que a metade da cidade na largura, e agora ele estava praticamente se aproximando do centro e atingiu o bairro Los Angeles. Lá ele mataria mais 3 pessoas. Darlene Wilson, de 37 anos, morreria pelos destroços. Scarlett Cabrina morreria por destroços também, 22 anos. E Joseph, de 74 anos, morreria sendo arrastado pelo tornado. O tornado então já matou 6 pessoas, contando com aquela morte indireta. O tornado então sairia da cidade, não causando tantos danos mais que nem antes. Mas agora a pergunta que eu ainda não terminei de falar: quando esse tornado atingiu a cidade, por que ele... esqueci que ia falar, mas tá bom. Agora que o tornado estava se aproximando perto de um carro de uma família dentro, um bebê recém-nascido, estaria assistindo uma mãe e um pai e uma filha recém-nascida dentro daquele carro. E dentro daquele carro lá tinha um tablet que estava colocando desenho animado para a criança assistir, mas infelizmente tinha um tornado atrás deles e eles não sabiam. Eles quase morreram. Então exatamente, eles viraram antes mesmo e conseguiram gravar uma imagem histórica nunca vista antes, e conseguiram exatamente fugir daquele tornado sem quase nenhum danos aí. Mas o tornado foi tão forte quando chegou tão perto deles que pegou um pedaço de concreto e tacou na janela, e fazendo quase a filha deles morrerem. Esse aqui é o vídeo. Embora o vídeo não dê pra ver tanto tornado porque estava envolto pela chuva, um trovão monstruoso assustou a família, que conseguiu gravar o tornado se aproximando do carro deles. Você está vendo aqui? Tudo isso daqui de preto é na verdade a muralha que se aproximava deles, e com um clarão verde lá atrás, indicando uma tempestade severa. Com base, o tornado então se aproximava de um posto de gasolina onde tinha 11 pessoas lá. Uma pessoa chamada Gabriel então
disse que estava escutando os sons ficarem muito mais altos lá fora. Quando ele olhou lá fora, ele disse que viu uma muralha preta que arrancava a árvore pela raiz e destruía tudo. Há uma grande possibilidade do tornado de Venceslau de 2007 ser um possível F4. Mas tá bom. Enquanto ele se aproximava do posto de gasolina, as 11 pessoas que estavam lá dentro conseguiram se abrigar e sair com vida. Apenas ferimentos leves e nada demais. Ele destruiria todo o posto de gasolina, mas felizmente ninguém morreria. O tornado então estaria muito mais fraco por aqui. Ele então percorreria mais alguns quilômetros, até mesmo se dissipar perto da cidade de Borrasópolis, Paraná. Ele andou assim, não tem mais vídeo dele. Então, exatamente sim. Se dissipando aqui. Vai lembrar que essa foto aqui também é bem assustadora daquele tornado. Dá pra ver que ele destruiu praticamente tudo. Tudo, não sobrou paredes, não sobrou nada. Possivelmente um F4. Mas ganhou categoria de F12. Essa foto é de uma pessoa que eu esqueci de falar, que testemunhou o tornado envolto pela chuva. Estava logo atrás deles. Mas felizmente eles não morreram. Você está vendo esse carro aqui? É o carro do Francisco, a primeira morte atribuída ao tornado. Essa é a foto de uma destruição. Dá pra ver que ele destruiu uma fazenda inteira. Sua última foto, quando ele estava perto de se dissipar. Essa aqui foi a última foto. Deu um raio, lá atrás estava ele, bem mais sinistro, né? Essa outra foto é bem mais assustadora. Lá na frente dá pra ver o tornado inteiro lá. Muito largo e muito assustador. Ele estava lá. Foi nesse momento que ele mataria a segunda... Não. Foi ali que ele mataria mais 3 pessoas lá em Venceslau, onde ele causaria suas últimas 3 mortes, quando ele estava atingindo Venceslau Brás, bairro Los Angeles. Essa foto é dele também envolto pela chuva. Nessa foto foi quando ele estava começando a se dissipar. Ele já teria causado danos de F1 e F0. Bom, galera, esse daí é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e falou!